Bom dia pessoal do Facebook, YouTube, seja por qualquer plataforma que você esteja prestigiando o meu trabalho. Se você gosta, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, vai me ajudar e eu espero poder estar te ajudando aí nessa produção de conteúdos. Olha só, há tempo eu venho ensaiando aí uma aula sobre um tema relevante na modernidade, sobre um autor relevante da sociologia, para nós entendermos alguns fenômenos atuais. A quem eu me refiro? Max Weber. A qual obra eu me refiro e eu vou explanar para vocês hoje, amigos telespectadores, haters, seguidores, alunos, quem quer que esteja prestigiando o meu trabalho. Max Weber, um sociólogo alemão do final do século XIX, começo do século XX, uma obra famosa do Max Weber, né? Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Uma obra aí que é vista por muitos como o livro do século da sociologia, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O Max Weber ele forma o tripé da sociologia, né? Junto com Emile Durkheim e junto com Karl Marx aí, muitos aí acreditam que seja o tripé da sociologia. Eu ainda acrescentaria aí talvez Comte, né, Augusto Comte, um grande sociólogo também, né? Dentre outros grandes estudiosos, Pierre Bourdieu, né? E por aí vai, né? Dentre outros, Florestan Fernandes, por que não, né? E por aí vai, né? Mas vamos nos ater ao Weber e ao livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O Weber tem a chamada metodologia compreensiva, né? Ele tenta compreender os fenômenos políticos, sociais, econômicos, religiosos, culturais, científicos, né? Ele é o filósofo da famosa afirmação lá sobre o desencantamento do mundo, processo de racionalização no Ocidente, desmistificou o mundo, né? Tirou o encantamento do mundo. O mundo que vivia aí sobre a égide das tradições religiosas, sobre a égide do folclore, sobre a égide do encantamento das religiões animistas, né? Da espiritualização, sofreu no Ocidente, segundo Weber, uma racionalização, né? Max Weber lá fala dos tipos ideais, né? Que a ciência trabalharia em cima de tipos ideais, né? O tipo ideal, você tem um ideal de perfeição, de sociedade, de leis, de política, de economia, e você tenta comparar o tipo ideal com aquilo que você tem. O Weber vai falar dos tipos de poder, né? O poder burocrático, o poder carismático, a forma que o poder se legitima, né? O poder ele precisa ser legitimado. O que significa isso? Significa que precisa ter para o poder se expandir, para ele encontrar meios de convencimento, de persuasão, de obediência, ele precisa de legitimidade. E aí existem alguns mecanismos que ativam essa legitimidade, né? O poder tradicional, né? O poder da eficácia, o poder burocrático e por aí vai. Max Weber é muito famoso também pela famosa definição que ele deu de Estado, né? O Estado é uma instituição que tem o monopólio do uso legítimo da força, o monopólio da violência. Enquanto nós temos que dividir aí as nossas arestas, né? Nós temos que trabalhar as nossas divergências através de uma solução pacífica e ordeira e muitas vezes buscando os meios legais, jurídicos e institucionais legais. O Estado pode usar a força, inclusive a força física, né? E não é raro que ele tenha feito isso na história. Basta ver aí a história das guerras, das revoluções, das contras-revoluções, né? Então, para nós superarmos as nossas arestas, né, as nossas divergências, nós temos que buscar o Estado. E ele é o monopólio do uso legítimo da força. O Weber, então, os tipos ideais, o processo de racionalização, a definição do Estado, os tipos de poder, né? O poder carismático, o poder da eficácia, o poder burocrático, né?
as formas de se legitimar o poder na visão aí de Max Weber. Max Weber vai fazer um estudo muito sério a respeito das religiões, e aqui nós vamos entrar na obra propriamente dita da qual eu me referi, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então nós sabemos hoje, pessoal, hoje nós temos a seguinte situação. Há uma guerra cultural em curso, há uma luta por narrativas históricas, sociológicas, filosóficas em curso de dois espectros aí denominados esquerda e direita. Enquanto você tem uma esquerda mais progressista, mais laicista, mais liberal no campo moral e social, apregoando valores progressistas, faça o que você quiser com o seu corpo, com a sua vida, né? Você é dono do seu destino, enquanto evoca as questões do indivíduo, né? E da liberalização. Essa é a base do progressismo, né? Algumas bandeiras identitárias, porque segundo eles a moral é algo relativo, né? É algo relativo, é algo que muda conforme as circunstâncias, não há valores eternos, não há verdades absolutas, não houve revelação divina, né? As tradições do passado estão erradas, são anacrônicas, são atrasadas. Você tem do outro lado um conservadorismo que advém muito de uma mentalidade religiosa, e aqui no Ocidente, sobretudo cristã, não única, exclusivamente cristã, mas majoritariamente cristã. Uma vertente majoritariamente cristã. Então, olha só, o Weber, ao fazer esse estudo sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, ele teve uma sacada histórica fenomenal, ele teve uma intuição genial. Por quê? Ele analisou assim: a base moral de uma sociedade advém, sobretudo, não única e exclusivamente, mas sobretudo do viés religioso, né? Dos textos sagrados, da tradição, do magistério, das doutrinas, dos dogmas religiosos. Ele percebeu, o Max Weber percebeu uma coisa interessante, que nos países onde a ética católica prevalece, você tem um determinado modelo econômico. Por quê? Veja bem, quando você tem uma ética cristã católica que vai divergir da ética cristã protestante, que deu o ensejo à sua obra máxima, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, quando você tem uma moral católica, você tem uma certa aversão à economia. Por quê? Dentre as doutrinas, os dogmas católicos, está uma ideia de que o dinheiro, o mundo, os prazeres, o consumo, a materialidade é algo negativo, é algo que você tem que ser moderado, ponderado, cuidadoso. Basta você fazer uma simples análise histórica para você ver que a igreja proibia a usura, a igreja proibia os juros, o empréstimo a dinheiro, né? A igreja exercia um certo controle aí sobre a economia, a domesticação dos corpos, o consumismo é pecado, afastai-vos do mundo, vocês estão no mundo, mas não sois do mundo, né? Isso mudou com a reforma protestante. Com a reforma protestante, Lutero fez aí uma certa revolução aí na interpretação das Sagradas Escrituras, o que deu margem ao surgimento do protestantismo dos seus mais variados segmentos. Então você vai ter entre um desses segmentos, da qual o Weber vai analisar e vai construir a sua tese sociológica, né? A ética protestante, o espírito do capitalismo, ele vai analisar o calvinismo, ele vai analisar os puritanos norte-americanos, que segundo ele contribuíram para o espírito do capitalismo. Por quê? Enquanto a religião católica, a igreja católica, fazia a sua ascese, a sua purificação, a sua santificação, a sua entrega total a Deus, fugindo do mundo, fugindo da materialidade, fugindo supostamente aí dos acúmulos da riqueza, embora isso é contraditório porque a igreja acumulou muitos bens e muita riqueza, ela apregoava um afastamento dos homens da materialidade, ela apregoava isso. Embora ela não fizesse isso, a gente sabe que a igreja sempre foi rica. Mas ela apregoava uma ética extramundana. O Weber vai usar essa palavra,
extramundana, uma ética, uma moral, uma espiritualidade legitimada por valores extramundanos. Então era ascese, era fuga do mundo, era negação da materialidade do consumo. Os calvinistas fizeram exatamente o contrário. Eles apregoaram teses, doutrinas e dogmas que ensinavam ou doutrinavam os seus fiéis que a ascese tem que ser feita dentro do mundo, intramundana. Ou seja, você tem que estar no mundo, jogar com a lógica do mundo, do emprego, da materialidade, do dinheiro, da ascensão econômica, da prosperidade, para que você agrade a Deus. Quanto mais bens materiais você acumular, mais você está agradando a Deus, que é o dono de tudo isso aqui, e entregou para você administrar. Então, o que acontecia? A salvação, segundo os puritanos, dava-se pela sua prosperidade econômica. Enquanto para o católico a salvação vinha da fuga do mundo, dos prazeres, da materialidade, da conquista material, embora isso é contraditório porque a igreja sempre enriqueceu, né? Eles apregoavam para os seus fiéis a fuga do mundo, enquanto o protestantismo não, ele apregoava que as pessoas estivessem no mundo, fizessem partes das regras do mundo, enriquecessem no mundo, não esbanjassem o seu dinheiro e trabalhassem muito para a glória de Deus. E o sinal da glória, da graça de Deus se manifestando na sua vida se dava via conquistas econômicas. Segundo Weber, essa mudança de uma ascese extramundana do católico que rejeita a materialidade e o mundo para uma ascese intramundana do puritano calvinista norte-americano que aceita o mundo, que entra nas regras do mundo, que entra nas regras de mercado e ganha dinheiro e prospera e enriquece, era sinal da graça de Deus. Era sinal que você estava sendo santificado por Deus e deveria multiplicar as suas riquezas, guardar as suas riquezas, ter uma vida disciplinada, uma ética protestante que favorecia o espírito do capitalismo, que é acúmulo, lucro, trabalho, materialidade, conquistas, né? Olha só a grande sacada genial do Weber. O Weber vai dizer que essas duas visões, a católica mais ascética, no sentido mais que pratica mais ascese extramundana, teve um determinado viés econômico, né? Já a ascese intramundana dos calvinistas puritanos, né, teve um efeito na vida econômica, na prática econômica, nas conquistas econômicas, na ascensão econômica. Então o Weber identificou nessa obra a ética protestante, o comportamento dos protestantes, principalmente os puritanos calvinistas norte-americanos, versus a ascese católica, extramundo, negação do mundo, negação da matéria. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo, né? Pecado, culpa, má consciência, dinheiro, né? Dinheiro é avareza, né? Tem um dos 7 pecados capitais, a ambição, né? Avareza, conquista, luxúria, pecado, vai para o inferno, né? A ética puritana não. Quanto mais bens você tiver, é sinal que você está administrando bem aquilo que Deus te deu, né? Então você será salvo. Então causava uma angústia no crente. Ele queria ficar rico não para esbanjar meramente o seu dinheiro, as suas economias num liberalismo laicista e hedonista, mas ele queria ficar rico para ser salvo. Segundo o Weber, o capitalismo se desenvolveu muito por causa dessa ideia. Ética protestante e espírito do capitalismo, leitura mais do que obrigatória, né? Para a gente entender hoje a guerra cultural que se acometeu, que acomete aí não só o Brasil, mas o mundo, né? Um laicismo liberal, progressista, desvinculado de valores religiosos, morais, de uma ética e moral religiosa, e apregoada a um individualismo liberal, no sentido de que você pode fazer o que quiser, né? Assim, para você conquistar os seus desejos, a sua felicidade, os seus sonhos, versus uma moral tradicional conservadora, arraigada em valores
aí milenares aí, né? Entendeu? Então é uma leitura que vai te ajudar a entender um pouco mesmo dessa cisão, dessa interpretação divergente que há entre o cristianismo, né, nas suas versões católica, mais tradicional, mais de fuga do mundo, mais numa sese extramundana, de um calvinismo, de um puritanismo, protestantismo, numa sese mais intramundana, né? Beleza, pessoal? Fica a dica. Leitura obrigatória. Ética protestante, espírito do capitalismo. Valeu!